quero dar um testemunho que vai falar com a tua alma ou a tua vida. Olha o hino que acabamos de cantar. Não foi com ouro, não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas foi com o seu sangue, perdido lá na cruz. Irmãos, havia uma serva de Deus que morava em São Paulo, na capital, e ela levantava todos os dias 5 horas da manhã, e naquela noite, antes de dormir, ela dobrou os seus joelhos e foi falar com Deus, e o Senhor apareceu na sua vida, e apareceu em sonhos, e ela teve um sonho com um personagem da Bíblia chamado José. E ali no sonho dela, ela viu toda a história de José. E ela levantou 5 horas da manhã, ia pegar o metrô, tinha uma ponte, aquela, como que chama, que passa em cima da estrada? Não é ponte, passarela, muito obrigado. E ela passou aquela passarela, e o Espírito, irmãos, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Se você não ouve a voz do Espírito Santo, se você não tem comunhão com Deus, é porque sua vida espiritual está lá embaixo. Nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Deus é o Pai, como este Pai da parábola do filho pródigo. Não seja pródigo, não seja uma terra que mata profetas, seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Quando ela estava passando por aquela passarela, o Espírito Santo falou no ouvido da serva de Deus: olha lá embaixo. E lá embaixo tinha um jardim, e o Espírito Santo falou: olha, no meio do jardim tinha uma montoeira de coisas assim. E o Espírito Santo falou: desce desta passarela, antes de pegar o metrô, vai lá naquele monte de cobertas, ali está o José que eu te mostrei em sonhos. Eu falei com você em sonhos. Chama o José e fala para ele da minha graça. E aquela mulher falou: será que é Deus? Mas ela sabia. Irmãos, você precisa de aprender quando Deus aparece na tua vida. Deus aparece na minha vida. Quantos aqui que Deus aparece na sua vida? Diga aleluia, aleluia. E aí aquela serva de Deus obedeceu, foi lá, e ela chamou José. José, acorda. Irmãos, Deus falou: o nome desse homem é José. E aí aquele homem não respondia, e havia um mau cheiro, cheiro de urina, cheiro de fezes, mas ela não desistiu. Nós nunca devemos desistir do nosso chamado, da nossa missão. E ela começou a puxar a primeira coberta. Aquele fedor era tudo trapo, tinha fezes, tinha urina, tinha de tudo ali naqueles trapos, e ela tirou tudo, até que ela viu, ela não era um ser humano à primeira vista, era um bicho, um homem, com uma barba comprida, que até no umbigo, uns cabelos tudo fedorento, sujo, as unhas das mãos tudo comprida. Ela olhou para as unhas do pé, todas viradas. Fazia tempo que aquele homem não tomava um banho, não cortava as unhas, e aquele cabelo tudo cheio de fezes humanas. Irmãos, numa situação deplorável. E ela falou: José, Deus mandou falar com você, acorda. E ela acordou aquele homem, mesmo sozinha, mesmo ali debaixo daquela passarela, ela anunciou a graça de Jesus. Aleluia. E
do seu serviço. Na outra semana, o Espírito Santo novamente falou: minha serva, fale como o meu servo, o anjo da igreja. Chama ele, a esposa dele, para ir buscar esta alma. Irmãos, eles fizeram, ela chamou o pastor, a esposa do pastor, isto que é amor. Foram lá com uma perua, pegaram aquele homem que estava dias sem comer, colocaram dentro daquela perua, anunciaram a palavra de Deus, se ele queria receber Jesus, e aquele homem disse: eu preciso de ser batizado. Deus está falando no meu coração, eu quero ser batizado. Olha, irmãos, Deus já estava, Deus já havia aparecido na alma do José. Agora Deus apareceu na vida da serva dele. Então aquele pastor com a mulher, mais aquela serva de Deus e mais uma outra, pegaram aquele homem, levaram para a casa do pastor, começaram a cortar o cabelo daquele mendigo, ele fez a barba. Isso que é evangelho, igreja. Evangelho não é só letra, nós temos que viver aquilo que pregamos. Ele fez a barba, ele cortou os cabelos, as mulheres cortaram as unhas daquele homem, e ele entendeu a chamada do Senhor, que ele precisava de ser batizado. Mas antes de ser batizado, ele precisava de tomar um banho, precisava de roupas, de vestes, como essa passagem que lemos. O pai colocou-lhe um anel no dedo, alparcas nos pés, deu roupas novas para aquele filho que havia abandonado a sua casa. E assim aquela irmandade fez com aquele homem. Depois que deram comida, deram banho, o pastor falou assim: olha, seu José, eu vou dar um banho no irmão, mas o irmão é como se fosse o meu pai. O irmão aceita que eu lhe dê um banho, como no chuveiro. Irmãos, essa história não é uma história inventada. Isto que é pregar o evangelho, é ter amor pelas almas. Se a gente ficar aqui só entre quatro paredes, nós não vamos ganhar. Como você vai aparecer de mãos vazias perante o teu Deus? E aí deram banho, deram comida, depois ele foi batizado, ele aceitou Jesus, foi batizado. Aí a igreja fez 2 cômodos para ele, lá no meio do mato, deu guarda-roupa, deu fogão, deu geladeira, deu tudo. E aí aquele pastor ia, como se fosse o pai dele, visitava aquele servo de Deus. Ele fez uma horta, plantou quiabo de um lado, cebolinha, alface de outro, e na frente da casinha plantou várias rosas. Todos os domingos, aquele homem, seu José, estava lá esperando o servo de Deus. E aí, irmãos, um dia o pastor foi buscar ele, e ele já não estava mais. Aonde estava seu José? Alguém falou: ele já partiu, ele está junto com o Pai. E aí o servo de Deus chorou bastante, e depois ele foi lá na casinha, viu as hortinhas dele, viu os pés de rosa, e ele lembrou, ele agradeceu a Deus da obra, do chamado que Deus fez. Às vezes Deus te chama para uma missão e você se recusa. Não recuse o chamado de Deus. Deus tem uma chamada para cada um de nós. Seja um missionário urbano. Que é missões urbanas? Missões urbanas é você socorrer esses mendigos, esses favelados, porque foi isso que Jesus ensinou. Se os sãos não querem vir, convide os cegos, mudos, coxos, os aleijados para o banquete. Irmãos, hoje
a igreja não quer mais fazer missões urbanas. A igreja quer se acomodar. Se for na casa de um rico, todo mundo vai, mas buscar uma alma dessa, que está cheia de fezes, de urina, que não toma banho, ainda fazer barba por dentro da casa dele, não é fácil, irmãos. E hoje as pessoas não querem nem abrir as portas para fazer um culto dentro da tua casa. Tudo bem, não faça culto nenhum. Um dia você vai ver o resultado disso. Deus abençoe.